Como ter encerramentos impactantes? Primeiro, cuide do seu encerramento, planeje o seu encerramento. Dedique tempo para construir um encerramento que seja bom para aquilo que você deseja atingir. O que é que eu vejo na minha experiência de treinador, conversando com muitas pessoas que vêm para as minhas imersões? Gastam muito tempo na abertura e no conteúdo e pouco tempo no encerramento. Aí ela se torna o que a gente chama aqui no Brasil de cavalo paraguaio. Essa pessoa que começa muito bem, mas termina de um jeito muito simplista. Nós dizemos no Brasil que a primeira impressão é a que fica. Mas o americano tem um ditado diferente. Eles dizem the last impression is the lasting impression, ou seja, a última impressão é a impressão duradoura, é a impressão que fica nas pessoas. Nós precisamos nos dedicar para construir boas apresentações que sejam encerradas na mesma altura, ok? Isso é muito importante. Antes de tudo, saiba o que você quer gerar no final. O que é que eu quero gerar com o final dessa apresentação? Eu venho aqui dar uma aula sobre esse tema. O que é que eu quero que os alunos saiam no coração quando terminar essa aula? É vontade de estudar mais? É sabedoria sobre o assunto? A gente fala em público para instruir, inspirar e entreter. Instruir é sempre ensiná-la de alguma forma. Inspirar é o que é que ela faz com essa informação. E entreter é porque enquanto nós falamos foi bacana, foi legal, as ajudou. Então nós precisamos pensar nessa questão. Agora, quais são as formas de encerramento? O que você sabe, o que é muito comum? Agradecer. Agradecer é errado? Não. Mas é genial? Também não. É ok. Você tem esse momento de agradecimento e rouba a tua própria oportunidade de encerrar de uma forma impactante. Por isso que a amenidade lá na abertura é importante. Porque a gente já agradeceu na abertura, já mostramos toda a nossa gratidão, o quanto estamos felizes de estar naquele momento. Eu não preciso fazer isso no encerramento. Segundo, a gente pode recapitular os principais pontos. Ou seja, então, para encerrar, eu gostaria de recapitular aqui as 3 principais lições sobre o mundo da comunicação. Eu digo a primeira, a segunda e a terceira. Isso é bom, isso ajuda as pessoas a gravar o seu conteúdo. Mas existe um risco aqui. Se você for uma pessoa prolixa, você corre esse risco de tentar ensinar tudo de novo, o que prejudica e muito a sua palestra. Cuidado com isso. Não seja alguém que recapitula, mas começa a explicar aquele ponto novamente. Por exemplo, olha, então, para lembrar você aqui, os 3 principais pontos. Primeiro, se importe com a sua apresentação. Lembra que eu falei da apresentação? Lembra que eu contei aquela história da minha irmã que um dia falou comigo e não me deu tempo de terminar o que eu precisava terminar? E aí a pessoa vai abrindo parênteses dentro de parênteses e explica tudo de novo e a palestra não acaba nunca. A gente também pode, a terceira maneira, reverberar. Isso é dizer só a lição principal. É aquela pessoa que diz, olha, se você for embora daqui e não lembrar de nada, lembra disso. Essa é a fórmula para você conseguir ter sucesso nessa profissão. É essa grande frase. Isso é muito importante, isso ajuda, é uma boa forma, eu acho que reverberar acrescenta na palestra. Aí nós temos outras opções. Call to action ou chamada para ação é você convidar a pessoa para que ela faça algo com a informação que ela acabou de receber. Compre agora, faça isso aqui, retome as suas amizades. Vou começar a usar exemplos aqui como se minha palestra fosse sobre amizades. Então eu diria, se abra a novas amizades e ainda hoje retome as antigas através do perdão. É uma chamada para ação, faça algo com isso que você recebeu. Também posso encerrar com frase de efeito e, honestamente falando, encerramento com frase de efeito ainda é a melhor forma de encerrar. Você termina, cita uma frase do Einstein e as pessoas te aplaudem como se você fosse o próprio Einstein. Isso é forte nas pessoas. Eu recomendo que você use. Eu poderia terminar uma palestra sobre amizade dizendo a amizade é o amor que nunca morre. Quem disse isso foi Mário Quintana. Muito obrigado. E esse obrigado não é para agradecer de fato. É só o ponto final que você usa para que as pessoas entendam que você acabou a sua palestra. Eu posso terminar com histórias, eu posso terminar com imaginação, conjecturas, fazer sonhar, eu posso terminar com perguntas para reflexão. Então, para encerrar essa palestra, eu gostaria que você refletisse sobre 3 perguntas. Primeiro, você é um amigo que doa ou você é um amigo que só exige? Segunda pergunta, você serve ou sempre quer ser servido? Terceira, você é um amigo por gratidão ou você é um amigo por interesse? Obrigado. E sai do palco. Isso é uma coisa que funciona para que a pessoa fique refletindo naquilo que ela acabou de ouvir.
Eu também posso dizer uma sentença de motivação, terminar com você consegue, vai lá, faça a diferença, não deixe isso morrer dentro do seu coração. Eu posso terminar com próximos passos, que é tipo um call to action, mas ele é diferente, porque eu dou os próximos passos. O call to action, a chamada para ação, eu só digo o que ela precisa fazer. Os próximos passos eu digo exatamente com os passos. Então, não é só retome antigas amizades. É também, olha, você vai sair daqui, vai passar ali naquela bancada, vai ter um profissional para conversar contigo, você vai se inscrever no workshop X, vai convidar esse amigo, vai mandar esse livro, vai entrar nesse site. Você tem muitos próximos passos para essa pessoa. E tantas outras formas, quando a gente pensa em formas criativas de encerrar, que são possíveis, desde que eu faça o link. O importante é pensar nisso, e eu quero dizer aqui para você qual que é a melhor forma, o filé mignon das apresentações, dos encerramentos, quando a gente fala de um nível profissional de comunicação. O que é que ganha torneio de oratória, por exemplo? Conexão, abertura e encerramento. É isso que impressiona as pessoas. Duas metades da mesma história. Eu começo com essa história, interrompo, vou para a minha palestra e termino essa história. Ou eu começo com uma pergunta e termino com a resposta. Lembra que eu comecei perguntando para você o quanto de valor você dá nas suas amizades? Pois agora eu quero encerrar com a resposta ideal. Você precisa dar muito valor. É essa a questão. Use a mesma frase, você pode repetir, você começa dizendo que a amizade muda a sua vida, termina dizendo a amizade então muda a sua vida. Use conceitos contrastantes também, a conexão, abertura e encerramento. Por exemplo, você começou falando de vida, termina falando de morte. Começou falando de aluno, termina falando de professor. É uma coisa que faz sentido. Você pode também completar a frase que você usou. Eu começo dizendo que os amigos verdadeiros te corrigem em secreto. E termino dizendo que os amigos verdadeiros te corrigem em secreto, mas te elogiam em público. São formas da gente unir essa abertura com esse encerramento, e isso é muito positivo, faz muito sentido para nós. Quais são os cuidados que eu quero que você tenha? Não fale era só isso. Era só isso é um absurdo, tecnicamente falando. Você se dedica, você estuda, você ensaia, você se prepara, e quando você vai terminar a sua palestra, por não ter preparado um encerramento, você diz, pessoal, então era só isso, muito obrigado. Como só isso? Não, era tudo isso. A gente não faz esse tipo de comentário. Não ensine de novo, não se apoie no obrigado para não planejar encerramento e não tenha medo dos aplausos se você estiver no ambiente presencial. Terminou a palestra, não saia correndo de constrangimento. Fique ali 3 segundos, sorria, acene para as pessoas e aí saia com calma. Não faça parecer que para você é a primeira vez que alguém te aplaude na vida. Coisas importantes que são muito positivas. Perguntas e respostas. Prepare-se para perguntas e respostas. Ok? Se ninguém fizer perguntas para você, tenha ali planejado 2, 3 perguntas que você usa. Poxa vida, como ninguém está perguntando hoje, está tudo bem. Eu tenho 3 perguntas que sempre me fazem quando eu ensino sobre isso aqui. A pergunta é essa, e as respostas são essas. É muito melhor do que você ficar lá parado, plantado. Opa, um de cada vez, que é o que todo mundo faz, é o que todo mundo diz. Não faça isso. Quando você estiver recebendo perguntas, se for um ambiente presencial, não interrompa ninguém, ok? Não vá, não, já entendi, já entendi. Não deixe de olhar para a pessoa que te pergunta, mas responda para todo mundo. Se a Mariana te perguntou via chat, você fala muito obrigado, Mariana. Pergunta interessante. Pessoal, vamos lá. Porque você responde para todos, porque mais pessoas têm essa mesma dúvida. Não apresse a pessoa que está fazendo a pergunta. Vai, vamos rápido. É como. Não é a maneira como a gente faz. Não ignore a pergunta, fuja das polêmicas. Se necessário, peça esclarecimentos. É melhor que você responder uma coisa nada a ver com a paçoca. É melhor você dizer, olha, ficou um pouquinho confuso, repete essa pergunta, coloque em outros termos, isso te ajuda, ok? Não fique julgando perguntas, isso é muito ruim. Obrigado pela pergunta, nossa, Enzo do céu, que pergunta maravilhosa, melhor pergunta que eu já recebi na vida, eu vou responder aqui para vocês. Aí vem a Júlia, faz a pergunta, eu falo, tá, beleza, vou responder. E fica nítido para todo mundo que o Enzo fez uma pergunta genial e a Júlia fez uma pergunta estúpida. Não é o que nós fazemos. Nós precisamos sempre, na comunicação, de gentileza, educação e cordialidade. E certas posturas como essa tendem a tirar isso, que faz parte do quanto as pessoas gostam de nós ou não. Então, essas são as minhas dicas para encerramento de hoje. Se dedique nessa construção. Até a próxima!